Bom, vamos ao primeiro tema da tarde. Madrinhas de Guerra é um livro que conta com várias histórias de mulheres que se correspondiam com combatentes de guerra durante a Guerra Colonial. Connosco está Natércia Nunes Martins. É uma dessas madrinhas que, na troca de cartas, curiosamente encontrou o amor da sua vida. Já vai fazer 50 anos. A autora deste livro é a jornalista Marta Martins Silva. Vou ter com elas à sala. Boa tarde! Muito bem-vindas as duas. Obrigada por estarem na nossa tarde. É com muito gosto que vos recebo, aliás. Tenho aqui o livro, mas antes de falar do livro, menina Natércia, como é que se chama a sua cara metade? Vai fazer 50 anos. É o António? António Martins. O António Martins, que está com insónias há uns dias. Desde que soube que a Natércia cá vinha, não era? Pois. Então mande-lhe lá um beijinho lá para casa, que ele de certeza que está a vê-la aqui nesta câmara. Pronto, um beijinho para quando deixar a velha. Ele tem quando deixar a velha? Tá. Ah, estava a ver. Porque agora tinha-se lembrado de mandar antes para quando deixar a velha em vez de para o seu marido. Não, para quando deixar a velha, o meu marido está em quando deixar a velha, que é onde eu moro, é onde é a minha casa. Exatamente, muito bem. Portanto, Sr. António, fique descansado que vamos tratar muito bem da sua princesa. Ele sabe disso. Ah, ele sabe disso com certeza. Marta, a Marta escreveu este livro, Madrinhas de Guerra, a correspondência dos soldados portugueses durante a Guerra do Ultramar. Antes de sabermos aqui a história de vida da Natércia, é importante focar isto num tempo que ainda é o nosso. Nós estamos a falar, a Guerra Colonial é dos anos 70, portanto 71, e nós estamos a falar de uma realidade que parece que foi no século passado. Sim, mas não está tão próxima. Madrinhas de Guerra? As Madrinhas de Guerra foi uma forma que o governo então encontrou de monopolizar a sociedade e pô-la a favor da guerra. E como é que podia fazer isso? Através das mulheres que ficavam na metrópole, que ficavam em Portugal. Então, através do Movimento Nacional Feminino, puseram um anúncio no jornal, que saiu em agosto de 61, primeiro, a pedir que as jovens raparigas correspondessem com os soldados, dando-lhes ânimo enquanto eles estão na frente da batalha. Ou seja, não se conheciam de parte nenhuma, isto é extraordinário. E, portanto, as mulheres escreviam cartas aos soldados que estavam em combate na Guerra do Ultramar, Moçambique, Guiné, Angola, enfim, e depois alguns deles viriam a conhecer-se. Mas vamos falar aqui do caso da Natércia, que é muito bonito. A Natércia, bem-vinda. Então, conte-me lá. Lembra-se quando lhe disseram, não se importa de ser correspondente e madrinha de guerra de um soldado? Lembro. Que idade tinha? Tinha 28, 29 anos. Sim. E eu era frequente visita, dizemos assim, de uma senhora que era do Movimento Nacional Feminino. Exatamente. Em Ferreira do César, porque eu era professora do ensino primário e estava a trabalhar no Conselho de Ferreira do César. E, portanto, disseram-lhe para escrever cartas a um António que a dona Natércia não conhecia. Cartas, aerogramas. Aerogramas, estão aqui. Mas era para lhe escrever, mas a dona Natércia não o conhecia de lado nenhum. Não, não. Então o que é que lhe dizia nas cartas? Falava-se da escola, ele também era professor, foi professor, portanto falava-se da escola, falava-se da vida que nos circundava e de, sei lá, de coisas que na altura vinham à nossa mente, à nossa... Portanto, era conversas do dia-a-dia. Era. E escreviam-se com que frequência? Eu escrevia todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Com certeza. Olha, hoje acordei-te, meu querido pequeno almoço, fui dar aulas. Normalmente era no fim das aulas, porque naquele tempo havia muitas crianças, que hoje não há assim tantas, e eu tinha aulas da parte da manhã ou da parte da tarde. E então aproveitava para escrever durante a parte da tarde, mas não escrevia um aerograma, escrevia para aí 4, 5, claro. E eu também. E depois, quando ele recebia a carta, o que é que sentia? Porque vocês não se conheciam, não é? Mas havia um ano que não nos conhecíamos. Mas o que é que sentia? Sentia ali umas borboletas? Não, na altura não, até porque eu tinha vários afilhados de guerra, não era só esse. Ah, claro, eram muitos ao bem. Então, certeza, assim é que é. Tinha vários. Exato. Mas esse chamou-me um bocadinho mais porque era professor também. E eu era professora também, portanto falávamos muito dos alunos. E como eles se comportavam, como eles eram, dos pais, enfim, do dia-a-dia da escola. Tinham mais coisas em comum. Mas Sim. ao final de um ano destas trocas, ele veio a Portugal. Veio. Como é que foi? Com muita sorte que o meu irmão, que estava na tropa também, veio juntamente com ele. Juntamente com ele, isto é, eles também não se conheciam. Foram almoçar à casa da minha mãe, que era perto da Sertã, que é de onde eu sou. Certo. E então, pronto, foi uma escapatória para virmos até à Figueira da Foz e para darmos assim uns passeiositos mais jeitosos. Deram a mão? Não.
Só amigos? Só. Claro, falaram dos aerogramas e tal. Quando casámos depois. Calma, já está a dar um grande salto nesta história. Porque primeiro estamos só a falar de pessoas que trocavam correspondência. Era. Depois tiveram a sorte de se conhecer. Tivemos. E depois foram mais 2 anos... Um ano. A trocar correspondência. Sim. Mas aí a já eram correspondência- cartas, já eram, enfim, um bocadinho mais sérias, digamos assim. Profundas. Profundas, pois. Marta, conte-me tudo que a Ana Tércia está a Sim. esconder-me algo. Estou a sentir que... Está a pensar, o António está-me a ver, eu não posso contar Não, tudo. não. Em todos que é que eles, tinham as em todos cartas? eles se nota, em todos os casais com que eu falei, em todas as cartas que li, que há uma alteração, não é? No início começam muito formais Claro. e à medida que o tempo passa e que se vão ganhando afinidades e se conhecendo as pessoas, se tornam mais amorosas, mais ternas, mais próximas. Mas como a Ana Tércia e o António se conheceram pessoalmente a meio da comissão, as cartas adquirem uma profundidade que me comoveu bastante. Sim. A dada altura, a Ana Tércia está a sorrir, mas a dada altura eles falam mesmo de amor. O António questiona: eu não sei se te amo, será que eu te amo? Eu acho que sim. Eles falam sobre o amor em cartas que vão de Portugal para Angola. Moçambique. Para Moçambique, exatamente. Entre duas pessoas que só se tinham visto Entre duas pessoas que só se tinham visto uma vez. Sim, é verdade. E adquire um tom tão profundo e tão bonito que só podia sair dali, digo eu, que sou suspeita, um casamento com tantos anos e uma história tão bonita. Eu, aliás, abri aqui uma das cartas e apanhei logo aqui esta seguinte frase. Dizes-me que te diga abertamente se há alguma coisa em ti que me desagrade. Até agora não vi nada que me desagrade, mas fica descansada que eu não sou rapaz de mentir. O primeiro aerograma que ele me escreveu está dentro do envelope, que foi mesmo o primeiro de todos, antes de nos conhecermos, esse. E guardou Está no aí, envelope que de ser ele o tem primeiro. isso guardado como uma relíquia. Ai, meu É Deus, mesmo o primeiro de todos. Está assim um bocadinho sujo. Não, mas é que eu é que tenho medo é de... Ele tem estado guardado sempre junto dele, enfim, muito bem guardado. Posso? Pode. Mesmo sem a conhecer, pois o seu nome foi-me indicado pela Misé de Ferreira, atrevo-me a dar-lhe notícias minhas para o que vou começar por apresentar-me. Tirei o meu curso na Escola do Magistério de Coimbra em 1963, já lá vão uns anitos. Comecei por exercer a 12 km de Coimbra, onde tive 4 classes. 2 anos mais tarde, já como efetivo, lecionei na lá e vai por aqui fora. Eu queria era vir a despedida. Eu gosto muito das despedidas. Pera lá, tem saudades dos alunos, tralalá, 5 anos completos de escola, muito bem. Está aqui. A seu respeito, espero que se passe o mesmo. Está a dizer que se fosse casado ou namorasse, que também dizia, não é? Mas não é. A seu respeito, espero que se passe o mesmo. E isto foi a primeira carta, faria as outras. Trata-se apenas de correspondência, afinal. Exatamente. Foi Ora, um ano. bem, tão bonito. Tão bonito. Marta, estes aerogramas, nós ouvimos falar de cartas, de telegramas. O que eram os aerogramas? É isso que está. Eram estes Sim. pedacinhos Eram estes de papel bocadinhos. que eram aproveitados até ao tutano. Era Foi uma completamente. expressão. Completamente. As Tem pessoas lá em casa alguns- não sei se têm ideia, mas são escritos em todo o lado. Tem alguns que os cantinhos todos estão escritos porque isso era grátis. Portanto, vinha, Era de aproveitar, não é? Claro. Não. com certeza. Com certeza. Isso vinha através do Movimento Nacional Feminino e eram grátis. Portanto, eles davam-nos assim um molho disso e nós escrevíamos à vontade. Por Por isso é que escrevia aos 4 por dia. Ora Ora, bem, não, pois sim. claro, é de 6. aproveitar. Então, claro. Entretanto, ele volta definitivamente, o António, não é? Em setembro. Sim, E dia 17 de casaram-se. setembro. Casaram-se 2 meses depois. Como é que foi? Quando ele voltou, como é que foi? Pronto, eu estava por acaso e com muita sorte eu tive sempre na vida assim qualquer coisa, uma estrelinha, como posso dizer. Sim. E nessa altura eu estava a fazer um curso de... Eu tirei o meu curso aqui em Lisboa, curso de escola de magistério primário aqui em Lisboa. Mas nessa altura estava a fazer uma formação para a 5ª e a 6ª classe, que depois vinha lecionar mais tarde, aqui em Coimbra, em Coimbra, pronto. E ele morava em Condeixa. E pronto, escola do magistério e curso e formação, aquilo foi tudo à vida, não é? Pois claro, ora não. Passei a andar com ele. E então fomos à Figueira, foi aí então que combinamos casar. Ainda casámos pelo civil. Sim. Agora fez 49 anos, anteontem, no dia 10.
porque precisava de apresentar um atestado de casamento para poder concorrer a uma escola perto dele. Portanto, ele estava em Montemor Velho e eu tinha que ficar numa escola ali perto. Claro, então agora iam namorar à distância. Já chega, não? Já chegava, Já claro. chegava de namoros à distância. Para mim também sempre tinha que ser e acabar logo, porque durante muito tempo não... Também já chegava. Com certeza. A verdade é que 49 anos depois têm 3 filhos felizes, e sim, 5 netos. Tenho. E são o amor da vossa vida. São. Tenho a mais velha, que tem uma menina com 18 anos, que me veio esperar ao comboio hoje, e a minha filha também. Tenho outro que mora no Carregado, mas que trabalha aqui no Parque das Nações, é informático. E tenho mais o do meio, que é formado, é licenciado em escultura. Também tem feito assim por lá uns bonecos jeitosos. E, portanto, mas mora lá em Condeixa. Mora mais perto dos pais. Também é professor, trabalha num colégio particular em Coimbra. Ora, que maravilha. Marta Martins Silva, Madrinhas de Guerra, tem não só a história da Ana Tércia e do António, mas de tantos outros casais. Sim, muitas histórias e diferentes histórias. Nenhuma história é como a vida, não é? Claro. Nenhuma é igual à outra. Os casais são todos muito diferentes e a forma como eles se namoraram também. Há histórias mais tristes, há histórias mais felizes. Como é que chegou a estes casais? Eu comecei por fazer uma investigação de base e ler tudo o que havia sobre a época disponível. E depois as redes sociais, porque é uma coisa engraçada, que são os aerogramas do presente, não é? Claro. Deram-me aqui uma ajuda preciosa a encontrar em grupos de antigos combatentes e arquivos históricos estes casais. A Ana Tércia foi a minha primeira entrevistada. Abri aqui com chave de ouro quando comecei a ver os aerogramas e peguei nestes pedaços de papel, percebi como é que estava a espreitar pela fechadura de um país. Exatamente, é essa mesma a expressão. Porque isto era a vida delas, era a vida deles. E há outra coisa importante sobre as madrinhas: elas eram a ligação deles à vida normal, aos rapazes que eles tinham sido antes de partirem para o ultramar. E daí esta importância que elas tiveram. E que nunca tinha sido falada ou explorada. Claro. E ainda bem que foi, ainda bem que a minha editora me desafiou a isso. E ainda por cima, porque a maior parte das cartas que os soldados recebiam era de familiares, portanto, de muita dor, de muita saudade, de muito medo. E as cartas das madrinhas de guerra eram precisamente o contrário, não era? Sabe que ainda há pouco tempo estivemos a falar sobre isso no museu, ali em Condeixa, que nós madrinhas de guerra, foi até a propósito também do livro, que fomos uma lufada de ar fresco, dizemos assim, para os militares que estavam na tropa. Claro, exatamente. Eles precisavam de alguém que lhes falasse sobre coisas da terra, sobre coisas que não eram vitimização. Portanto, exatamente. Porque as famílias, era o dia-a-dia, era coisa mais leve, não é? dia-a-dia. E fomos muito, aquilo que pertenceu, foi uma lufada de ar fresco aos militares, porque psicologicamente eles estavam baseados nesse... Exatamente. Eu tenho inclusivamente um ex-combatente que me diz que se sentia mais seguro com as cartas das madrinhas no camuflado do que com a espingarda. Pois eu imagino que sim. E depois o meu marido tem histórias, olha, ainda ontem estivemos a recordá-las. Ele tem histórias recambolescas de coisas que se passaram por lá naquela altura. Então, conte-me lá só uma. É porque o seu marido é muito tímido, mas já vi que a Ana Tércia não é nada tímida. Não. Diz das boas. Conte lá só uma. Por exemplo, uma em que tinha que ele contou ontem, um dos mainatos, portanto, um dos rapazes que estava a fazer guarda à porta, estava com a espingarda, assim. Sim. Nisto, adormeceu, das mãos caiu para cima do gatilho, ele furou as mãos e furou ainda ao teto do... Pensa que as histórias eram mais alegres. Olha, a minha senhora da guerra é assim. Eu sei bem que também lá tive familiares. Pronto. Que livro é esse que traz consigo, Ana Tércia? Ora, isto é um livro meu que não tem nada a ver com as madrinhas de guerra. Com as madrinhas de guerra. Portanto, eu escrevo uns contos, umas histórias. Oh, que linda! E este livro foi lançado em 2010. Sim. E, portanto, achei que a Tânia gostaria de ler alguma das minhas histórias. Muito. Oh, obrigada. Tenho para aí mais 160 escritas que não estão editadas. A sério? E aqui tenho um jornal que é
é regional, Sim. que também tem uma crónica minha e é onde eu também escrevo 15 em 15 dias, mais ou menos, Escreve que é então quando eu saio. para as terras de Sicó, Sim. não é? Que é o Sim. jornal regional. É. Assim é que é. É por isso que a Ana Tércia vai ficar jovem para sempre. É verdade, porque as pessoas continuarem sempre a ativar o cérebro, estão sempre bem, estão sempre jovens, Estou sempre a não é? escrever. É assim escrevo mesmo. muita vez, escrevo dentro do livro que deixou cair, também tem deixou Já cair. guardei, já pus. dentro, não, é que tem lá dois, dentro do livro, tem dois sonetos meus, duas... Ah, mas isto é neste livro. Não, nem esse que tem na mão. Tem aqui livros, eu não deixei No aqui fundo, cair. no fim, na última página, olha, veja a última. Ah, vou ver, vou ver. Solto, está solto, que até caiu para o chão há bocado. Não era neste, era neste. Olha, que eu ainda não estou-lhe a dizer, está aqui, olha, está neste livro. Pronto, Oh, Ana mas Tércia, são não me meus. baralhe. Não, Está aqui. Não. Quer ler um? se quiser. Então mas- leia lá isto. Não tem nada a ver nem com o marido, nem com a guerra, nem com nada. Que fique claro que isto não é uma mensagem. Mas o facto dela escrever muito bem, Ana Tércia, e do António também escrever muito bem, Ajudou também os muito, aproximou. com certeza. Não é? Por isso acho importante que, Se que a Ana escrevesse, Tércia se leia. dessem erros ortográficos, se calhar pensavam logo, não. Ai, esses picam tanto de vez em quando a gente os vê. É horrível. É Então, para dois horrível. professores, faço ideia. Faço ideia. Esqueci-me da vida, esqueci-me de sonhar, pequena fantasia de me esquecer. Esqueci-me de como és, de perder-te nos teus braços. Esqueci-me de ver a tua face a amarelecer com o tempo não perdoa. Esqueci-me de como são as tuas mãos, que doces afagavam as minhas mãos. Tudo se esquece. Esqueci-me de dizer sim e não. É o tempo que passa a correr. Esqueci-me do jeito dos teus lábios sussurrando o meu nome. Doce fantasia. Esqueci-me de tudo. Mas de ti, esqueci-me de me esquecer. Oh, que coisa bonita! Que linda, Ana Tércia. Obrigada. Vou ler o seu livro Coisas da Vida. Mando um grande beijinho para o seu marido e para toda a sua família. entregue, obrigada. Obrigada por ter vindo. Marta, este livro é de facto imperdível porque isto é o retrato de uma fase importante do nosso país pré-independência. Madrinhas de Guerra, de Marta Martins Silva, a correspondência dos soldados portugueses durante a Guerra do Ultramar e agora em 2020 todos, ou praticamente todos nós, temos ainda algum familiar que esteve na Guerra do Ultramar. É um livro importante para ler. Obrigada. E um grande aplauso para Obrigada. Obrigada e até já. Muito obrigada. Bom, daqui